Da nossa última reunião, do nosso último bate-papo, do nosso último encontro. E veja bem, às vezes nós entendemos personalidade de pessoas. Hoje a Mila comentou aqui, inclusive Mila, eu já queria convidar você para fazer uma entrevista no Nenemcast, mas você sendo entrevistador e você leva quem você quiser. E aí você faz um bate-papo, de verdade. Ficou muito legal, maravilhoso, seja muito bem-vinda, tá? E aí, pessoal, veja bem, assim como pessoas têm personalidade, cidades também têm. E cada cidade tem um jeito. Vocês, quando vão a uma cidade, vocês sentem o clima da cidade. Vocês sentem como são as pessoas. E para entender um pouquinho sobre a nossa cidade, Pouso Alegre, é que vai vir para cá sentar aqui com a gente um cara que foi o meu professor, foi professor do Lelê. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração profunda por ele. Ele tem todo um caminho, né, universitário, ele foi, né, mestrado, doutorado, aquela coisa toda, livros produzidos. É um grande estudioso sobre a escravidão no sul de Minas. Então, eu peço para vocês aqui uma salva de palmas ao professor Isaías. Vem cá, Isaías. Vou levar também, viu? Pode trazer seu vinho. Pode sentar aqui, fique à vontade que eu vou ajeitar você aqui. Vamos lá. Marília, delicioso o som de vocês aqui. Pode fazer com a brincadeirinha do Jô? Uou! Aê! Antes de nós começarmos e eu passar a palavra aqui para o nosso sapientíssimo, eu fiz uma coisa que geralmente eu não faço. Eu preparei duas coisinhas para comentar antes, porque eu já sabia desse nosso encontro. E aí, eu fiz uma enquete no Nenemcast, perguntando para pessoas, principalmente a gente focou em mulheres, e fizemos uma enquete, sabe aquela caixinha de pergunta? A gente fez umas duas caixinhas de pergunta, e aí eu queria apresentar para vocês esse menino que está sentado aqui gravando, ele também é o sócio do Nenemcast, esse é o Dudu Lagata, tá? Valeu, Dudu. E o Dudu, professor de teatro, né? Hoje o Dudu e o grupo que ele pertence em São Paulo é o responsável, eles têm o aval para falar sobre Stanislavski no Brasil. Então toda a forma de teatro que se aprende na modalidade, né? no modo Stanislavski, Duduzinho aqui, pequenininho aqui, mas o rapaz é grande na hora do teatro, viu? Valeu, Duduzinho, obrigado por você estar aqui, viu? Exatamente, e ele foi o cara que reprovou 13 vezes, pessoal, no exame de rua também, tá? Que nós comentamos. Você foi 8, Nath? Aqui, Dudu, foi 8 a Nath aqui e tal. Eu tive uma estagiária. Agora, eu chegou na carteira e vou ter que ser novado. Não, eu tava fazendo um processo que a gente faz, aí não dá. Perdi tudo, recomecei. É nóis. A gente teve uma estagiária aqui que ela reprovou 15. Ah, não é possível. Ah, não. Tem como falar com ela? Ela fez a pauta 2 vezes. Ah, não é possível. Nós vamos ter que entrevistar ela. Achamos. Porque nós não achava. Achamos um que tem mais que o Dudu. Nossa, que bacana, cara. Tem que ver se ela quer, né, também, assim, então. Pra falar dos perrengues, exatamente. E aí, eu peguei uma coisa que eu achei muito interessante. Pessoal, esse assunto sobre como Pouso Alegre muitas de vocês aqui, a Mila comentou quando ela chegou aqui, ela sentiu uma certa hostilidade e uma dificuldade de fazer amizade com as pessoas da cidade. Sentiu dificuldade de conseguir, né, realmente formar um link de amizade com as pessoas. Tinha sim, né, toda aquela hospitalidade formal, mas aquela coisa mais íntima, né, que nós sabemos que é quando uma pessoa te abraça, te coloca para dentro, né, e compartilha das dores e tal, muitas sentiram dificuldade. É tão interessante esse estudo, é tão interessante esse problema, que isso foi uma tese na faculdade de Direito. Olha que coisa louca. No ano de 2017, tem uma tese na faculdade de Direito que é assim, olha, a questão do gênero, e aí essa moça que fez esse estudo chama-se Bárbara Helena. E ela fez um estudo focado em mulheres, porque ela vai falar que as mulheres sofrem ainda mais
essa questão da receptividade na cidade de Pouso Alegre. Então ela fez assim, a questão do gênero no debate sobre os direitos fundamentais das mulheres, migrantes. E ela colocou aqui a ideia de migrante, pessoas que migram de uma cidade para outra, ou que vieram, sei lá, de uma cidade pequena para Pouso Alegre, de uma cidade um pouco maior para cá, né? Ô Paula, você veio de onde? Qual a sua cidade? Eu tô rindo porque, gente, eu sofri bullying na quinta série. Eu lembrei, eu me identifiquei com a tese. E quando eu me mudei pra cá, eu sou natural de Campestre. Mas Sim. eu morei um ano na borda da mata. Aham. Quando eu cheguei aqui, Ok. na aula da Dona Irene de matemática, perguntaram de onde eu era, eu falei, da borda. Pra quê? Apelido da borda, da borda, da borda. Sofri bullying da borda até a sétima série, quando eu mudei pro objetivo. Entendi. E eu senti essa hostilidade logo na quinta série. Ó, gente, tô até emocionada. Mas foi quando eu mudei pra cá em 86. E você sentiu isso, né, tal. E olha que interessante, o trabalho dela é falando sobre mulheres que vêm do campo, de cidades menores, para Pouso Alegre e Borda da Mata. Olha que louco, você falando disso. Enfim, né? Depois disso, a gente fez uma caixinha de perguntas. Dá licença que eu vou pegar aqui, gente, só para eu já vou guardar o celular, viu? Mas só para eu comentar com vocês. Tem alguns comentários que eu elenquei aqui. Inclusive, quem separou e me ajudou foi o Dudu. Que o Dudu falou, caramba, velho, esse comentário aqui é meio forte, assim. É um comentário, né, assim, tipo, a pessoa botou o coração no comentário, né? Tem pessoas que falaram assim, eu já senti, ponto, saca? Mas essas daqui, olha só isso. Quando me mudei para Pouso Alegre, achei que ia ser mais fácil fazer amizades, mas senti que as pessoas já tinham círculos fechados. Nos primeiros meses, me senti muito sozinha. Parecia que eu era sempre a de fora. Beleza? Esse comentário aqui foi da Aline. Aqui eu não sei, eu não coloquei o sobrenome aqui, eu não sei falar para vocês. Aí um outro comentário. Acho Pouso Alegre uma cidade linda. Mas o povo daqui demora para aceitar quem vem de fora. No meu trabalho, por exemplo, percebi que só me chamavam para sair depois de muito tempo. Foi difícil de criar algum tipo de laço, tá? Eu vou só colocar mais um comentário aqui, tá, pessoal? Eu tenho mais alguns aqui, mas eu vou colocar esse daqui assim, ó. Sempre ouvi falar bem de Pouso Alegre, mas quando cheguei senti que os moradores eram um pouco fechados para quem era de fora. Nos primeiros meses tentei participar de atividades da comunidade, mas parecia que ninguém fazia muita questão de me incluir. Me senti deslocada e no começo, não sei se era porque as pessoas me viam como alguém de passagem ou não fazia parte da cidade. E aí eu fui percebendo que era preciso insistir mais nas conversas e me envolver em eventos locais para ser aceito. Tá? Então assim, eu peguei alguns comentários aqui, né? Só para a gente começar esse bate-papo nosso, né? Porque vamos tentar entender essa raiz da nossa cidade, e aí eu já passo para ti, Isaías, porque a nossa cidade, ela não foi construída como uma cidade focada em turismo, em lazer. A nossa cidade era uma cidade de abastecimento. As pessoas, as pequenas cidades em volta vinham aqui para comprar produtos e levar para casa. A cidade de Pouso Alegre foi construída por grandes fazendeiros que produziam, inclusive deles, alguns desses ex-escravagistas também. O Isaías vai poder falar bem melhor do que eu sobre isso. É um trabalho de pesquisa, um livro escrito por ele sobre a escravidão no sul de Minas. Mas o que acaba acontecendo, né? A cidade foi construída, se a gente fosse achar um embrião, um DNA da nossa cidade, a gente vai perceber que lá atrás ela foi feita como uma cidade para abastecimento, para comércio, para suprir necessidades das cidades locais. Então, ela é um ponto de passagem. A nossa cidade sempre teve um ponto de localização muito bom. E eu vou comentar só um ponto, né, que foi, inclusive, um conflito político e religioso, porque quando a Fernão Dias ia passar em Pouso Alegre, ela não ia passar aqui, não sei se vocês sabem disso. Ela não ia, né, Lelê? Ela ia passar em Santa Rita do Sapucaí. Porque... Desculpa. Os Renó e Moreira. Exatamente, os Renó e os Moreira de lá, né? Inclusive os Moreira ali, né, que são muito fortes na política durante muito tempo, foram já traçando a estratégia que a Fernão Dias ia passar por Santa Rita. E aí, por uma influência de um bispo de Pouso Alegre, que insistiu muito, que brigou,
Então tem uma interferência religiosa no meio disso. Você tem a mudança da Fernão Dias passando por Pouso Alegre. Isso mudou o que é Pouso Alegre hoje e isso mudou o que é Santa Rita hoje, né? Então, provavelmente, Pouso Alegre seria Santa Rita seria Pouso Alegre, em número de habitantes, em questões de industrialização e foco nisso. Mas a Fernão Dias passou aqui, então aqui se tornou essa área de escoamento. Mercado Livre tem uma sede aqui, uma base aqui. Então, todos os pontos aqui de passagem de transportadoras, Pouso Alegre é um ponto muito bom, porque aqui se escoa para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o interior de Minas, para o interior de São Paulo. Então nós temos um benefício, né, que foi ali não coincidente, porque houve uma briga política para passar por aqui. Quando eles colocaram o Fernandão, sabe, já viram aquela estátua do Fernandão? Repara que o estátua do Fernandão está olhando para Santa Rita. E na época os políticos daqui brincavam, falando que eles colocaram a estátua virada para lá, porque era tipo assim, ah lá, Santa Rita, não tô vendo vocês mais. Né? Que tá lá o bandeirante com a mãozinha assim. Era uma brincadeira, lógico que eles construíram e na época eles colocaram a estátua ali, porque o ponto que é onde a estátua foi colocada era o ponto mais básico ali na engenharia para colocar, não tem nada a ver isso. Mas eles faziam essa brincadeira. Então você tem esse tipo de comportamento que vem da nossa raiz, focado muito no comércio, no abastecimento, no trabalho. Então você não via desde o passado pessoas virem a Pouso Alegre porque elas estavam buscando algum tipo de diversão, lazer ou algo do gênero, mesmo tendo um conservatório em Pouso Alegre, né? E mesmo a gente tendo muitos músicos importantíssimos que passaram pela nossa cidade. A Paula sabe muito mais do que eu disso aí, né, Paula? Então, isso é um aspecto muito importante. Um outro ponto que eu queria tocar, e aí, gente, eu vou só falar disso, aí eu jogo pro Isaías aí e tal, e descanso aqui e tomo minha cerveja. Mas... Isaías, aí você pode falar à vontade, tá? E aí, um outro ponto que eu ia comentar também, em relação a tudo isso, alguém aqui, eu queria só uma participação de todo mundo aqui. Alguém aqui já foi a Poços de Caldas? Levanta a mão quem já foi. Obrigado. Agora, vocês que foram em Poços de Caldas, puxa na memória, qual a igreja de Poços? Cadê a igreja? Quando vocês vão a Poços, vocês enxergam a igreja da cidade, gente? O que vocês se lembram? Que doido, né? Não é doido que, repara, a cidade não foi construída em volta de uma igreja, mas em volta de uma praça. Não é muito doido isso? Né? Isso tem uma explicação histórica lá de trás, porque os políticos dali, eles eram antimonarquistas, né? Então, os grandes poderosos de Poços, eles eram contra a família real, contra a monarquia, e naquele período a igreja estava muito associada à monarquia. E eles queriam focar na república. Eles eram republicanos. Então eles vão falar que a praça pública é mais importante que a igreja. Então eles têm que construir um lugar onde todas as pessoas passem pela praça pública e não pela igreja. É só um comentário, porque, repara, muitos de nós vai a Poços e não se lembra e não vê a igreja. E quando você passar pela igreja matriz de Poços, você vai se assustar o quão ela é pequena em volta dos prédios que estão em volta dela. E aí, quando a gente olha Pouso Alegre, monumentalmente falando, nós temos uma catedral, né, que foi reformada em 1949, que foi reconstruída, enfim, tem vários momentos dela ali, dá até para fazer um bate-papo disso um dia, conversando sobre a igreja, mas repara que nossa cidade está focada num centro, onde o nosso foco principal é a igreja da catedral. As fotos das principais eventos têm a catedral. Se você digitar no Google Pouso Alegre, aparece a catedral. O foco está relacionado a uma questão cristã. E aí eu vou pegar para vocês, vocês têm ali, vocês têm o santuário, e olha quantas igrejas em volta nós temos em Pouso Alegre. Então a cidade, ela se construiu também de uma forma extremamente cristã, e isso deu a nós uma cultura, como eu vou dizer assim, uma cultura cristã e um pensamento, um jeito moral de se viver, né, que vem da cultura principalmente católica. Nós temos um jornal em Pouso Alegre, que é o jornal Semana Religiosa, que foi muito famoso durante muito tempo, era o principal jornal da cidade. Se vocês pegarem ele nos anos 30, o bispo fazia reportagens escrevendo, dizendo assim, se você vai ao cinema, você está próximo do diabo. Porque o cinema de Pouso Alegre era no centro, na praça, e tinha horas que eles marcavam o horário do cinema no horário da missa.
Vocês imaginam isso na época? Tá tirando meu público, irmão? Né? Então, assim, é lógico que é muito simplista isso que eu falei para vocês, mas repara que você vê alguns comportamentos interessantes em relação a isso. Né? Então, pensando nessa questão da moralidade, do pensamento, do comportamento, do jeito de ser, eu passo para o Isaías, que eu acho que vai poder esclarecer bastante coisas para nós, né? E aqui nós estamos para tentar fazer um bate-papo e tentar entender um pouquinho mais, como eu disse para vocês, da personalidade da nossa cidade, que está mudando muito. Nossa cidade já não é a mesma que foi há 10 anos atrás. Ela está mudando muito. Visivelmente ela está mudando, né? Visivelmente falando, mas ela também está mudando no sentido das pessoas que aqui estão morando, né? Então eu vou passar por Isaías, tá? Esse bate-papo aqui. Tem algumas perguntas que eu irei fazer para ele também. E por favor, tá, gente? Fiquem muito à vontade para fazerem comentários, tá? Vamos tentar transformar isso daqui mais num bate-papo do que qualquer outra coisa. Mas espera pouco, né, Natália? Já vai começar? Tô brincando. Pois não, Natália? Eu tenho que falar, senão não treino. Tranquilo. Você fala até com a mão aí, né? Então. Mas isso que você falou, muito interessante da questão religiosa, quando a gente pensa também de pessoas importantes na base política da construção da nossa cidade, como o Monsenhor demonstra, né? Perfeito. Ligadas à Igreja Católica também. Exatamente. Esse cara aqui vai falar do nome de todos eles para você. É isso mesmo. Né? Exatamente isso, tá? Nós tivemos uma figura importantíssima na nossa cidade, que é o formador dessa cidade, né? Que é o padre senador José Bento, que leva o nome da praça, mas ele era, antes de senador, antes de monarquista, ele era um padre, né? Inclusive, pessoal, o túmulo dele fica logo que você entrar ao cemitério, a hora que você virar à esquerda, o túmulo dele está ali, tá? É um túmulo pouquíssimamente visitado. O túmulo mais visitado na nossa cidade, disparadamente, chama-se Madame Salomé, tá? Ele é altamente visitado e, inclusive, hoje ele tem Instagram. Tá? Eu conheço a dona do Instagram da Madame Salomé lá, tá? É interessante até falar um pouquinho sobre ela, mas para um outro bate-papo. Passando a palavra para o Isaías aqui, obrigado pela atenção de vocês. Isaías, tem um microfone aí, ó. Então tá tranquilo, tá? E obrigado pela presença aqui, viu, Isaías? Tranquilo. Não, foi muito legal, que falei com ele o ano passado, gente. Isaías, não, estou disposto, vamos lá. Eu só falei que ele estava muito otimista em marcar para 12 de fevereiro. Até lá o mundo pode acabar. Agora mesmo ele me convidou para um evento em julho. Sim, em julho. O andar da carruagem do mundo, você está muito otimista. Gente, quero dizer que boa noite a todos. Quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a minha área de atuação. Eu sou estudioso da história do sul de Minas, de Pouso Alegre em especial, mas essas dificuldades diárias que vocês enfrentam aí, eu tenho que aprender com vocês. Eu gostei muito do que foi dito aqui na entrevista improvisada, e muito do que eu penso sobre essas dificuldades foram ditas aqui. Então, eu não vou, claro, falar sobre a história de Pouso Alegre, mas eu queria mostrar para vocês assim, olha, o que é marcante na história de Pouso Alegre. E eu começaria dizendo, gente, que Pouso Alegre é uma cidade muito, muito otimista. De todas as grandes cidades do sul de Minas, porque eu não vou comparar Pouso Alegre com as cidades menores, não tem como, mas com as cidades maiores. Não tem uma que tenha o otimismo da cidade de Pouso Alegre. Hoje, é a segunda maior cidade do sul de Minas em termos de população, só perde para Poços de Caldas. E em termos de crescimento econômico, o ritmo de crescimento de Pouso Alegre é alucinante. Só perde para Extrema, que está ali a 70 quilômetros daqui, e é uma coisa absolutamente fora do normal. Extrema agora chegou, não cresce mais. Pois é. Mas enquanto cresceu foi sensacional, né? Então,
por ano, Pouso Alegre recebe em torno de 2.000 a 3.000 pessoas que vêm para cá. Então, o ritmo de crescimento é muito grande e isso não é de agora. Isso vem, eu acho que é da história de Pouso Alegre e se acelerou muito a partir dos anos 70. Eu, às vezes, gente, escuto os prefeitos falando aí, porque eu vou trazer grandes empresas. Eu já escutei vários prefeitos dizendo isso, mas como eu estudo isso, eu digo para vocês que desde os anos 70, Pouso Alegre vem crescendo num ritmo alucinado e passou por todos os prefeitos, inclusive por alguns que a gente estima que foram muito ruins. Eu diria para vocês que Pouso Alegre cresce a despeito das suas autoridades políticas. Quando tem a sorte de encontrar um bom prefeito, uma boa Câmara de Vereadores e apoio de deputados, isso é muito forte. Mas mesmo que não conte, a cidade adquiriu um ritmo tal, uma dinâmica tal, que o crescimento vem. Então, por causa disso, a cidade é uma cidade, que eu diria assim, otimista. E, de vez em quando, a IPTV me chama para comentar umas coisas que acontecem aqui na região. E eu me lembro que uma vez, no aniversário de Pouso Alegre, de uns 3, 4 anos atrás, que eu terminei a minha fala na IPTV, dizendo assim, olha, que o nome da cidade embute um destino. Chamar-se Pouso Alegre não é qualquer coisa. Chamar-se Pouso Alegre é um destino. Ou seja, eu ligo isso com esse clima de otimismo que a cidade tem. Então, e isso vai continuar. Eu, inclusive, digo para vocês assim, olha, isso entrou de tal maneira na mentalidade de Pouso Alegre que eu acho que às vezes produz um problema, que virou obsessão para os prefeitos. Eu me lembro de prefeitos de antigamente com visões até megalomaníacas do que fazer aqui em Pouso Alegre, e vejo... eu vou só citar aqui, mas não tem conotação política nenhuma, mas eu vejo, por exemplo, no atual prefeito, mas não só nele, em outros também, mas eu vejo muito nas falas dele, um desejo assim de que Pouso Alegre seja a condutora do sul de Minas, uma espécie de capital do sul de Minas, e que a maior obsessão é passar Poços de Caldas, se tornar a cidade mais populosa do sul de Minas. Tudo bem, eu acho isso super legal, eu acho que isso está no destino da cidade, vai continuar, não vai ter como brecar isso, eu acho que não deve ser brecado, só acho que muitas vezes esse crescimento acelerado não se traduz em civilidade para a cidade. Nem sempre você vê esse crescimento produzindo coisas boas. Eu não estou querendo negar que os aspectos positivos do crescimento, não, porque é uma cidade que oferece educação, saúde para toda a região. Quem mora aqui na Estiva, Cachoeira de Minas, Congonhal, tem Pouso Alegre como referência para tudo, emprego, vem muita gente de fora. No passado, veio gente do exterior. Pouso Alegre tem comunidade de italianos, comunidade de libaneses, de turcos. Um turco, inclusive, já foi até descendente de turco, já foi até prefeito daqui da cidade. Então, Pouso Alegre é uma cidade muito aberta. A maior parte, ou boa parte dos seus habitantes é composta de gente que veio de fora. Você não é daqui. Não, eu sou nascido no São Camilo, Hospital dos Loucos. Mas a minha família não, Isaías. É de senador. Um do lado de praia, Congonhal, né? E outro é da praia. E veio parar aqui. Eu sou de Estiva. Você acabou de dizer que você é de Campestre. E assim por diante. Sim. Então aí eu entro numa coisa que eu senti a angústia aqui de vocês. Gente, a dificuldade que vocês sentem em serem aceitos na cidade é natural
para uma cidade do porte de Pouso Alegre. Quando você chega numa cidade pequenininha, você chega lá na minha estiva, por exemplo, ou na borda da mata, como a cidade é pequena, a pessoa te conhece, você sai na rua, as pessoas te conhecem. Não é isso que acontece em Pouso Alegre, Poços, Varginha, Itajubá e Lavras. Não é isso. Por quê? Porque a cidade cresceu muito. Às vezes, gente, eu moro lá perto da CIMED, lá perto do Fórum. Às vezes chove de pedra aqui no centro, ou lá no bairro Santa Doroteia, na minha região, não aconteceu nada. Quer dizer, se vocês pegarem uma fotografia de Pouso Alegre dos anos 60, boa parte dos bairros que estão aí mais para fora não existiam. A cidade está quase chegando, estou falando isso porque eu moro ali do lado aqui, então eu sei. A cidade está quase chegando no bairro do Algodão. Então, quem chega de fora vai encontrar uma cidade muito dinâmica, de muita gente que vai e volta todo dia, que mora em alguns bairros e com grupos sociais, classes sociais muito bem definidas a longo tempo, nos quais grupos ou classes é muito difícil entrar. Na minha formação, eu estudei muito esse processo. Chama-se processo de socialização, que é você ser recebido num meio, num grupo, numa classe. E para isso você tem que ter convivência. Se você não frequentar os mesmos lugares, as mesmas festas, os mesmos trabalhos que essas pessoas frequentam, você não vai conseguir ser assimilado. Então, é preciso ter persistência. E é preciso, alguém falou, não sei se foi no comentário seu ou na pré-entrevista aqui, e está correto. Você tem que estar sempre presente, você tem que frequentar, vamos dizer assim, restaurantes que a turma, que você quer se integrar, frequenta, festas que o pessoal frequenta. Quer ver uma coisa? Eu acho que não há situação que mais acolhe, que mais integra, que grupo religioso. Se você frequenta um grupo religioso, seja católico, seja evangélico, umbandista, cara, eu não conheço maior força integradora que esses grupos. Então, Pouso Alegre não é pior que Poços, não é pior que Itajubá, que Varginha, que Três Corações, que Lavras, no acolhimento das pessoas. Em qualquer lugar que você for, em qualquer cidade do mundo em que você for, esse processo de assimilação, de identificação, ele é difícil. Vai exigir de você persistência e frequência aos mesmos rituais que o pessoal da sua, que você vai se integrar, que você quer se integrar, elabora. Por exemplo, a escola do seu filho, participar das reuniões de pais e mestres, reuniões de encontro com professores, você vai conhecendo as pessoas. Até mesmo esse encontro aqui, quem de vocês se conheciam aqui antes de vocês virem para cá no primeiro momento? São encontros como esses que propiciam esse conhecimento, esse estar com os outros, que só depois de muito longo tempo vai fazer com que você se sinta bem em casa. Não é fácil. Daí eu acho assim, o lema do grupo aqui de vocês, Ninguém Me Contou, ele é fundamental para isso. Aqui eu estou diante, pelo que eu entendi, de uma comunidade empreendedora. E é isso mesmo, gente. Vocês sabem, empreendimento não é fácil. As pessoas batem a cabeça, passam perrengues. É sempre assim. Então, a sociedade, o pessoal não vai chamar você, vem para cá. Não é cidade pequena. Você vai ter que procurar esses espaços,
Aí, a partir de um determinado momento, as pessoas vão te notar e você vai começar a fazer parte de tudo isso. É o processo de socialização, que não é fácil, sobretudo para uma cidade tão dinâmica, tão cheia de vai e vem de pessoas, que recebe quase 3.000 pessoas por ano. Não vai ser fácil, mas é assim que as coisas se processam. Mas que eu acho, Adriano, para mim, a cidade mais otimista do sul de Minas é Pouso Alegre. Antes de passar para você, eu trouxe aqui, gente, mas eu não vou mostrar, vou só falar para vocês. Não, porque senão a gente acaba se desviando. Para mim, tem um jingle que representa muito bem a alma de Pouso Alegre. Eu sempre falo disso. Ele é dos anos 90, da administração de um prefeito. Tem gente de Pouso Alegre aqui ou não? Não, vocês eu sei, mas a maior parte é de Pouso Alegre? É porque senão eu vou citar o prefeito, o pessoal não sabe, né? É o prefeito João Batista Rosa, o prefeito Rosinha, que foi... É nosso conterrâneo da Estiva. Você é de Estiva? Oh. Olha só, ele é de Estiva, realmente, a família dele é de lá. E o Rosinha, hoje ele não está mais na ativa, mas ele já foi um político muito importante aqui para Pouso Alegre, foi prefeito, se não me engano, 2 vezes, isso. Deputado estadual, deputado federal. E numa administração dele tinha um jingle que é mais ou menos assim, olha, Pouso Alegre, a cidade que abraça o futuro. E continua, sabe? Mas eu acho que Pouso Alegre, a cidade que abraça o futuro. Aí estão as promessas de Pouso Alegre, que é uma cidade que eu acho acolhedora, que recebe gente de fora, do exterior, as comunidades que eu acabei de dizer para vocês, e recebe gente de todos os lugares do Brasil. Aí está a promessa de Pouso Alegre, mas também a dificuldade, que é essa dificuldade de você se integrar numa cidade muito dinâmica. Daqui a pouco, na nossa conversa, eu gostaria de mostrar assim por que eu acho que nem sempre esse crescimento acelerado não se traduz em civilidade. Mas aí... Agora eu fiquei curioso para saber o que tem na tua mochila, na verdade. Olha, quando eu vim com a mochila, porque eu coleciono, eu trabalho com história. E eu, gente, quem trabalha com história coleciona um punhado de coisa antiga, velha. E eu tenho jornais do Padre José Bento. Cópia, né, claro? Sim, cópia. sim. O Padre José Bento, como ele já falou aqui, ele é semente de Pouso Alegre. É um dos caras mais empreendedores que eu conheço da história do sul de Minas. Eu tenho jornais dele, então eu estava pegando jornais, mas aí originais. Sul das Gerais, que a gente estava comentando agora há pouco, né, Leandro? O Estado, lá dos anos 80 e 90, já falando, Pouso Alegre é a cidade que mais cresce no sul de Minas, a cidade que mais gera emprego, é a cidade que arrecada mais. Cara, não é de agora. Isso vem de muito tempo. Ô Isaías, só um comentário aqui antes, ô Lelê. A nossa querida Ellen aqui queria fazer um comentário lá atrás, né, Ellen? E manda ver. Você estava comentando sobre essa questão, né, que eu acho que para quem é de Pouso Alegre, principalmente, é muito claro, né, de vamos ultrapassar Poços. Isso realmente existe. Mas Poços tem uma característica que eu não sei se Pouso Alegre atingiria, que é a questão de qualidade de vida, né? Poços, ela é uma cidade onde você vive bem-estar, né? Você sente isso. Você sente a cultura, você sente o lazer, você sente o entretenimento. As pessoas ficam em Poços para curtir Poços. Pouso Alegre não, né? Pouso Alegre, cada vez mais você sente que ela é uma cidade para você trabalhar. Tanto que uma das maiores dificuldades que a gente identifica, principalmente na minha área de negócios,
é você promover ações, eventos, encontros, onde você tenha um feriado prolongado. Feriado prolongado pra gente é sentar e chorar, porque você sabe que você vai fechar o negócio nesse período. O pessoal vai para Ubatuba. As pessoas saem de Pouso Alegre, né? Então, você identifica nesse ritmo que Pouso Alegre está, porque para mim, a visão que eu tenho é que Pouso Alegre está se transformando numa extrema. Uma grande cidade industrial, onde tudo gira em torno de fomento industrial e cada vez menos se tem algo voltado para arte, cultura, lazer, entretenimento. Eu acho que isso está caindo ao invés de melhorar. E, né, na sua visão, o que você identifica? Né? A gente tem uma curva de mudança cultural nesse sentido. Temos chances de mudança cultural ou não? A gente está todo muito ferrado mesmo, porque não tem cultura, né, nessa cidade. Eu não vejo que tenha cultura em Pouso Alegre. Cultura voltada para o bem-estar mesmo. Ellen, a sua visão é a mesma visão da Débora, né, Lagato? A Débora é uma menina que hoje voltou para Pouso Alegre, ela é pouso-alegrense, a mãe dela era proprietária do Namastê, o restaurante, e quando ela vem para cá, né, ela voltou para cá, ela sentiu a fala dela é muito parecida com a sua. Ela fala assim: neném, eu não consigo ver em Pouso Alegre a cultura fomentada, eventos, atividades. Ela falou assim: aqui a gente não tem nenhum local que você possa ir para ver quadros, pintores da cidade. Ela começa a indignar até com isso, entendeu? Desculpa te interromper, a gente fez... Não, é para isso mesmo, bater papo. A gente fez uma salete de obras, né? A esposa Sim. do Ricardo. Aham. Ela trouxe as obras dele para esse espaço porque ela queria que as pessoas conhecessem tudo que ele fez e tal. As pessoas não tiveram o menor interesse. Zero interesse. Né? Uma campanha grande, zero interesse. E uma coisa que me chamou a atenção é que logo que a gente abriu o jardim, enfim, ele veio também muito com uma questão, uma falta que eu sentia na cidade de você acordar no final de semana, né, 10 horas da manhã, num sábado ou num domingo, e você sentar num lugar onde você possa tomar um vinho gelado, onde você possa ter uma gastronomia um pouco diferente, você fugir, né, sempre do... Não é uma crítica, né, mas a gente sempre tem cardápio de cozinha de boteco, cozinha mineira implementada na grande maioria dos locais aqui, né? E aí a gente queria algo diferente, porque você vai 10 horas da manhã em algum lugar, às vezes você ainda não está, né, disposta a encarar a nossa comidinha mineira, às vezes você quer um negócio um pouco mais leve e tal. E a gente veio com essa proposta e realmente você vê que não funciona em Pouso Alegre, né? O final de semana antecipado, amanhã, em que lugar você senta hoje, no sábado ou no domingo, 10 horas da manhã, se você quiser tomar um vinho branco gelado? Aonde você vai? Tá no carro. Não Mas tem, essa né? receita também não é só da parte adulta, a parte infantil também não tem nada. Então assim, eu não... Eu vejo que Pouso Alegre realmente a gente tem tanta demanda reprimida, mas ao mesmo tempo eu vejo que a forma como a cidade está se constituindo é para que a gente tenha cada vez menos. Hoje eu olho para Pouso Alegre, para mim Pouso Alegre é extrema, e eu acho uma tristeza. Eu acho que Pouso Alegre está ficando uma cidade feia em questão de urbanismo. Você não vê uma atuação na questão de urbanismo para que ela seja uma cidade quente, gostosa. Eu acho que é só ladeira abaixo. E justamente essa questão, né, de cadê a cultura, cadê o entretenimento, cadê final de semana prolongado, feriado e tal, para onde essas pessoas vão além de Ubatuba e por que elas saem daqui? Por que as pessoas não compram? Ela é uma cidade que se tornou realmente tão flutuante a ponto da gente não ter população raiz. Legal. Lele, você queria fazer um comentário, mas eu não poderia deixar você fazer o comentário na frente da sua esposa e que manda também aqui na relação. Né? Então,
Ai, por De isso onde eu que tive. veio isso? Rola uma questão de autoridade. Você compreende isso, né? Então, beleza. Depois você me agradece. Salve aí, irmão. É isso aí. Se vocês olharem aqui fora, essa casa aqui é a casa que foi da minha família. Cresceu aqui. O telhado dela é assim, ó. O telhado que é o original da casa. É assim. Meu pai foi construindo a casa aos poucos. E aonde ainda tem a telha acesa, que ela está ali, ela é toda furada e amarrada. As telhas são amarradas uma na outra. Vocês fazem ideia do que? Meu pai mandou amarrar as telhas porque a locomotiva passava aqui na Vicente Simões. Era um motor tão forte que a casa trepidava, as telhas escorregavam e dava goteira na casa inteira. A Vicente Simões era aqui no saco. Uma linha de trem. Então, ela saía daqui, ó, vinha ali, aquela avenida que é atrás da Unimed, a Vicente Simões inteira. Isso. Lá no Avis, na hora que ela faz aquela curva, ao invés de você tocar para o costela, você pega a direita, e vai no sentido ali da Alpargatas, aí tem uma ponte que está aí. Ah, Ninguém sim. nem sabe o que é alpargata. É. Alpargatas hoje é assim mesmo. Isso aí. Que era, e a locomotiva parava aqui na Casa da Cultura, que era a estação ferroviária, né? E ela ficava na marcha lenta, a casa de tremendo, e as telhas escorregando. Olha o que cresceu a cidade. Que doido, cara. A hora que você falou da telha amarrada ali, ó, pra você ver, né? Se você for analisar, tá um pouco distante ainda da linha do trem, mas imagina a trepidação chegar aqui. Ressonância, exatamente. Mas assim, o que eu acho que a Ellen fez os comentários, já vou passar para o Isaías te responder, Ellen. E o Isaías, eu acho que todo mundo que está aqui sente isso. Quando chega o final de semana, a cidade morre, né? E é muito estranho, quando eu falo a cidade morre, no sentido que não tem ninguém na cidade, você anda tranquilamente, aquela coisa meio vazia, né? Ô, irmão. A minha esposa me cobra isso, porque ela é de BH, ela fala, cara, lá em BH tem lugar pra ir toda hora, aqui não tem nada, meu. Entendi. É só pizzaria. Só Eu pizzaria. sofro com isso, entendeu? Eu sofro com isso. Entendi. É isso aí, já. Entendi. Desculpa aí, vai lá. Não. Obrigado pelo comentário, tudo tal. Se você está falando, desabafando isso, pode ter até apanhado por causa disso já. E tudo. Mas tranquilo. Esse comentário, né, que a gente está falando sobre só tem pizzaria, essa coisa toda, porque nós andamos na cidade durante o dia. E, gente, para vir para cá, que eu cheguei aqui 6h25, eu saí do lugar onde eu estava, o trânsito estava infernal, né, que eu estava ali perto do Baronesa. Então, quer dizer, essas pessoas que estão aqui, esse trânsito que está, às vezes, na cidade ali, que a gente fica até amarrado em alguns momentos, cara, a gente está vivendo na nossa cidade uma coisa doida, que é a hora do rush, não é verdade? Né? Horário de pegar os filhos na escola também, essa coisa toda. Então, a gente está vivendo algumas coisas aqui assim, não sei se vocês sentem isso. E quando chega no sábado, né, que está assim, o sábado mais pro final da tarde e o domingo, para onde essas pessoas estão? Elas estão em casa, escondidas, dormindo, cansadas, que trabalhou a semana inteira. Para onde elas vão, né? E uma vez alguém me disse assim, sabe, Isaías? Pegou e falou assim, as pessoas em Pouso Alegre, no final de semana, vão para os seus sítios e ficam na roça, né? Vão para os seus sítios e ficam na roça, né? Ele fez um comentário que, assim, eu comecei a me identificar que realmente eu vejo muitas pessoas que no final de semana acabam saindo daqui e indo para algum lugar ou voltando para visitar a família, alguma coisa do gênero. Mas mesmo assim, né, esse silêncio mórbido que a gente tem no final de semana, né, mórbido tudo, talvez uma explicação e uma percepção nossa de falar, gente, a cidade não pulsa. Se nós formos apostos, né, sem querer ficar comparando, né, não é isso que eu estou querendo dizer, mas se nós formos apostos, a gente vai sentir um outro tipo de clima na cidade, no centro da cidade. A gente sente a cidade movimentada, a cidade está pulsando, né? O coreto está lotado de idoso dançando, gente, em Poços, né? Pois não, Ellen? Será que essa questão, principalmente, porque aí a gente está falando de um lado comercial mais aflorado, Ok. né? Será que isso não
a impressão que eu tenho é que eles jogam contra, Entendi. né? E personal também, né? Aham. Eu dei o exemplo, né? Eu contei aquele caso no primeiro encontro que eu fui numa auditoria para prestar conta se eu não estava me instalando numa área quilombola, né? E será que não é um pouco também disso? Será que o nosso comércio, será que ele não acabou sendo tão coibido? Porque é muita coisa absurda que é cobrada que a gente não vê nas cidades vizinhas, nos vizinhos, que a gente não vê em Poços, a gente não vê em Santa Rita, que está aqui do lado. Sim. Né? Então a cobrança aqui é uma coisa que realmente ultrapassa o bom senso e o equilíbrio. Será que isso não coibiu o nosso comércio também de fomentar? É. Entendi. Fala, Paula. Então, eu estou analisando tudo que todo mundo está falando. Quando a gente está no ambiente assim, a mente fica fervilhando, né? Pegando as informações assim. Porque eu não sei se todo mundo sabe aqui, mas eu trabalho na Justiça do Trabalho. Então, assim, o que eu analiso e vejo, porque assim, as pessoas que vêm de fora para cá, igual o professor Isaías falou, de 2 a 3 mil pessoas, são pessoas que vêm para trabalhar. Se a gente for analisar a faixa salarial dessas pessoas, está em torno de 1.500 a 3. Tirando o torneiro mecânico, alguém mais especializado que ganha um pouco mais. Geralmente, os cargos de gerência que vêm dessas empresas que vêm de fora, eles já vêm de fora. E eles vêm no final de semana, eles estão fora, ou estão nas fazendas, ou estão nos centros. Mas eu acho que a grande massa da população de Pouso Alegre é uma galera que não tem grana. A galera não tem grana. Um pacote de café, R$30, eu paguei essa semana, choquei. Pouso Alegre é uma cidade cara. Então, assim, então não dá para comparar Pouso Alegre com Poços, porque Pouso Alegre, a galera que vai falar, é a galera que tem grana curtir. Então o pessoal daqui, eu acho que eles não têm nem tempo para pensar na qualidade de vida, eu acho que eles não se sentem nem merecedores de ter algo legal para fazer. Às vezes levam um filho nesses parquinhos que a prefeitura faz, ou levam no parque, no Horto Florestal, ainda bem que tem. Mas por que eu acho que aqui em Pouso Alegre gira entretenimento que eu carrego, sabe? Porque são eventos gratuitos. Você pega uma festa, um show da cidade, a galera entra de graça, 0,800, logo. Agora, um programa, por exemplo, cultural, as pessoas não têm nem acesso à cultura, as pessoas estão escutando, mas vão descer para descer. Ai, vai descer. Ai, descer. Não sabe nem que descer, entendeu? O pessoal aqui vai tomar tudo, né? Tipo, não sabe descer. Nem eu sei, gente, nunca fui, estou esnobando. Mas assim, a galera